casa espírita. Hoje, num momento diferente, né? Num formato diferente. Vamos fazer o nosso melhor para que todos possam aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, além das palestras, para termos esse momento de perguntas e respostas. Tá? Então, antes de começarmos, peço a todos, fechem os vossos olhos, nos conectando agora com o Mestre Jesus, ao nosso Deus. Nos colocamos agora diante da espiritualidade, pedindo ao Mestre Jesus que conduza a nossa noite, que todo amor, toda a paz, toda a caridade seja derramado nas nossas vidas, que os bons espíritos possam nos intuir para falarmos aquilo que emana do coração de Deus, para falarmos daquilo que o Espírito de Jesus, no meio de nós, nos trouxe e exemplificou, que possamos sair daqui com a semente do bem, da esperança, do amor e da caridade plantada nos nossos corações e dentro de nós. Mestre Jesus, que todo esse amor, que toda essa energia seja levada agora e conduzida para as nossas famílias, para os nossos lares, os lares aqui representados, para que possamos ter um final de semana de paz, de amor, e um mês novo que se inicia, repleto das bênçãos nas nossas vidas. Mestre Jesus, esse momento na nossa casa de oração é para vós, é para enaltecer o nome do nosso Deus. Que assim seja. Então, antes de começarmos, eu avisar vocês, ali na mesa onde tem as águas, nós temos uns papeizinhos, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode ali pegar o papel, fazer a pergunta. Não precisa se identificar, não precisa fazer nada. Escreva sua pergunta, trarão aqui para nós, e aí estaremos passando para os responsáveis para responder. Tá bom? Então agora, gostaria de convidar a Annelise, nossa amiga, irmã, querida, nossa casa espírita, que fará um momento com umas músicas para elevar o nosso espírito, que possamos aprender, apreciar. Seja muito bem-vinda. Vai seguido todas? Você vai me dando os comandos aí? Você pode cantar as 3 primeiras seguidas. As 3 primeiras seguidas? Daí a última fica Pai Nosso. A última depois das perguntas e respostas. Tá bom. Alguma introdução? Vou falar alguma coisa? Andou pelos caminhos mais difíceis. As pedras foram tantas que não tem como contar. E sempre com um sorriso em seu rosto, curando as feridas com carinho no olhar. Ensinou que a forma de curar não é difícil de aprender. É só você sorrir que poderá compreender que o melhor remédio você pode ofertar. Jesus deu a cura através de um sorriso, meu irmão. É só sentir o amor que vem do seu coração. Deixe ecoar o som de Cristo aqui nessa canção. Jesus deu a cura através de um sorriso, meu irmão. É só sentir o amor que vem do seu coração, que você tem a cura em suas mãos.
foi um pedido especial do Marcelo. Vamos ver se vale. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. E a próxima que eu vou cantar foi um pedido do Ailito, só que demorou uns 5 anos, mais ou menos, para eu cantar ela. Há uns 5 anos atrás, ele falou, olha, eu quero que você cante essa música. E aí eu vou cantar para todo mundo e para o Ailito agora. Vamos ver como é que vai sair essa música, porque ela é linda, maravilhosa. E, assim, é um pedido que não tem como negar, porque é especial essa música, ela é muito linda. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz e é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
não há feolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Obrigada. A última foi nós depois, né? Agradecemos imensamente esse momento com a nossa irmã e amiga Nelise. Que Deus continue abençoando, por trazer tanta paz aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Acho que a boa parte que já conhece a Nelise, estava todo mundo com saudade, né? Já pedindo para a Nelise voltar. A Lourdes ali desesperada, pedindo para a Nelise cantar, canta. Pois bem, trouxemos de volta e aqui está. Então, para compor aqui a nossa noite, quero convidar a nossa irmã Esther. A Esther, que ela é presidente do SEAC, também presidente da nossa Casa da Sopa, coordenadora de grupos de estudo, espírita desde a infância e médium também, né? Desde pequena, convivendo com a espiritualidade. Seja muito, muito bem-vinda. E a segunda pessoa é o Marcelo. O Marcelo também é trabalhador da nossa Casa Espírita. Ele é auxiliador dos grupos de estudo, é administrador da nossa Casa da Sopa, né, instituição beneficente aqui do SEAC. E o Marcelo, nessa ponte também com a Esther, a importância dele é pelo conhecimento também do protestantismo, do catolicismo, de religiões de matriz africana, e também integra a nossa mesa mediúnica aqui na casa. Tá? O formato aqui da nossa dinâmica de hoje, eu irei ler as questões, temos aqui algumas perguntas que vocês fizeram, e aí direcionarei a pergunta para um de vocês. Eu vou entregar o instrumento da nossa irmã. Você pega aqui, Diego, fazendo um favor? Posso pôr ali? Então, a primeira pergunta, acho que não poderia ser outra. Tivemos uma dupla pergunta aqui. Vou passar essa pergunta para o Marcelo. Primeiro, quem é Jesus? Quem é Jesus para o Espiritismo? E a segunda pergunta a segunda questão que compõe essa pergunta é: Jesus é Deus? Tá, boa noite. E eu acho que é uma das perguntas que mais fazem para a gente, né, Esther? No Espiritismo acredita em Jesus? Não, Jesus nunca mentiu para mim, não, cara. Claro que eu acredito nele. É óbvio, né, que quem é Jesus? Isso está descrito dentro da obra de Kardec, da codificação de Kardec, a obra de Deus através de Kardec. E Jesus, ele é o mestre, né, da nossa órbita, do nosso planeta. Ele estava junto com Deus, o Verbo estava ao lado de Deus na criação do mundo. Então, ele é um espírito que chegou à elevação máxima através de sucessivas encarnações,
atingiu esse merecido posto e, por amor, estava na criação, na formação do nosso planeta. Então, quando se fala que Ele nos amou desde o princípio, de fato, desde o princípio Jesus nos amou. Então, quem é Jesus? Jesus, Ele é o mestre e modelo maior, fonte de inspiração e porta única para que nos acheguemos a Deus. É através do amor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, do passar pela porta que é Jesus, ou seja, imitar tudo que Jesus fez no processo dele quando esteve encarnado aqui na Terra, é a única maneira de conhecer a Deus, né? Porque ele já passou por toda essa etapa, então ele consegue. Então, primeiro, quem é Jesus? Nosso mestre maior, modelo e guia. E aí, Jesus é Deus? Não, não. Jesus, ele é denominado nos evangelhos Filho de Deus, o primogênito de Deus, mas por conta do quê? Na questão da orbe terrestre, Jesus já existia, Jesus estava ao lado de Deus na criação da orbe terrestre. Ele é o mestre desse planeta. Então você veja bem, por isso que é natural que, alegoricamente, o tratasse como filho primogênito, né? E para nós aqui da Terra, mas isso não quer dizer que ele seja Deus, porque se ele assim o fosse, ele sofreria de esquizofrenia, porque no Jardim das Oliveiras, imagine, se Jesus fosse Deus, ele ia orar para Deus, na hora do desespero ele chegou a suar sangue, e ele ia estar falando com Deus lá no céu. Então houve uma cisão, uma divisão de Pai, de Filho e Espírito Santo que nunca existiu nos livros evangélicos, nunca existiu na Torá judaica. Nunca existiu isso aí, nunca existiu essa divisão de Pai, Filho e Espírito. Existe, assim, Jesus atribuía tudo quanto ele fazia de prodígios ao Pai. Pode ver que ele sempre falava que ele dava glória ao Pai por isso. Na multiplicação, que o Pai seja louvado. Então Jesus em todo momento ele veio para ensinar, não é o homem, não é o que está abaixo de Deus, mas é tão somente Deus. E ele dava graças a Deus. Então logicamente que Jesus não é Deus, porque se ele, imagine, eu sou Marcelo, eu vou orar para o Marcelo. Marcelo que está no céu, eu aqui estou para ser crucificado. Então, por favor, evita isso aí. Não faz sentido. Ele orava a Deus porque ele sabia da consciência universal, onipresente, onipotente de Deus. Jesus, como criatura, também orava a Deus. Então, Jesus não é Deus. Respondido? Próxima pergunta para a nossa irmã Esther. Principalmente para quem não conhece um pouco sobre o Espiritismo, essa pergunta ela é extremamente válida. Esther, quais são os principais livros que compõem a codificação espírita e quem que foi o responsável por essa obra? Bem, o nosso codificador Allan Kardec, muitas pessoas imaginam que Kardec foi quem escreveu os livros básicos. Não. Quem escreveu foram os médiuns que recebiam as mensagens e depois ele codificou. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. E também nós temos um livro que, para nós espíritas, poderia ser um livro de cabeceira, o que é o Espiritismo, que vai nos mostrar realmente o que é o Espiritismo. E depois as obras básicas para que nós estudemos, né? E nosso Evangelho, que é como qualquer evangelho de qualquer religião, que seria aquele a qual nós deveríamos a todo momento
abri-lo e estudá-lo. Então, são as 5 obras. Perfeito. A próxima para o Marcelo. De que maneira o Espiritismo se diferencia das outras religiões e filosofias espiritualistas? Só das espiritualistas, né? Mas vamos lá. O Espiritismo ele se diferencia, pois não possui dogmas, usos ou costumes. Então, por exemplo, existem religiões espiritualistas, tá? Como, por exemplo, nossos irmãos do Candomblé, nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Ayahuasca, e aí vai. Mas, por exemplo, neste último que citei, que é o Ayahuasca, nós não usamos e nem acreditamos em nenhuma espécie de indução, ou coma induzido, ou projeção astral induzida por alucinógenos, que é o Santo Daime, a Ayahuasca. Logo, nós não temos esse tipo de costumes, nós não temos rituais, ritual de abertura e fechamento de giras, por exemplo, dos nossos irmãos de matriz afro. Num candomblé de Umbanda, nós não temos os rituais de abertura e fechamento, não há. Então, no que nós diferimos, nós não temos dogmas, nós não temos essa questão de usos e costumes, nós não temos roupa cerimonialista, nós não temos um padre, um pastor, um pai de santo, não tem nada disso. Aqui todo mundo pode tudo. E outra coisa, aí eu não estou falando que nós diferimos das religiões, mas uma coisa é que o verdadeiro espírita, ele acolhe a todos. Então, branco, negro, rico, pobre, homo, hétero, não interessa. Chegou, vai ser acolhido, vai ser amado, e essa é a nossa obrigação moral perante o Cristo. Então, não tem, a diferença é dogma mesmo. Até aproveitando o gancho dessa questão, acho que até para a gente levantar que muitas vezes a gente acha que o Espiritismo nos proíbe de fazer alguma coisa. Então, quando a gente lê as codificações, a gente percebe que o Espiritismo ele não é proibitivo. Ele não nos proíbe, ele nos instrui, ele nos aconselha para que tenhamos a vida baseada na lei e na moral de Deus. Tá? Esther, o que é missão de vida para o Espiritismo? Todos nós temos missões parecidas? Não. Somos seres individuais, cada um de nós tem a sua carga, né? Então, cada um de nós traz coisas do passado, débitos, por assim dizer, e também, né, trazemos as nossas qualidades. Então, cada um de nós tem a sua missão. Nós somos todos um diferente do outro, mesmo entre casais, o marido é de uma forma, a esposa é de outra, e essa é a nossa forma de ser. Repete a pergunta para mim. O que é missão de vida para o Espiritismo? E a nossa missão de vida, né, que o Espiritismo nos ensina, é a nossa mudança de conduta moral. Então, nós devemos diariamente ter essa mudança de conduta moral, nos melhorarmos dia a dia, podermos colocar dentro de cada um de nós o verdadeiro sentido, né, do que Jesus nos trouxe. Então, essa é a nossa missão, o melhoramento de cada um. Não adianta eu querer mudar o próximo se eu não me melhorar. Respondido? Respondido. Marcelo? O que acontece, no caso da pergunta, tá? O que acontece comigo após a minha morte? Aí você me complicou. O que acontece comigo depois da minha morte? Vamos lá. Com o seu corpo físico, porque comigo envolve o físico e o espiritual. Com o seu corpo físico, você vai, obviamente, estragar.
Teu corpo físico vai para a terra e vai ser estragado, ou vai voltar para o pó. Isso é o eu, corpo físico. Agora, o eu espírito, né? O que acontece depois da morte? Eu já vi tantos espíritas, Esther, falar, esse daqui foi para o umbral, esse aqui não deve estar no nosso lar, esse aqui morre 3 horas da tarde, Maico, 5 horas está dando comunicação em outro centro. Não acontece isso. Meu amigo, o que acontece com você depois da morte? Primeiro, são várias etapas. A morte é primeiro que você perde o corpo físico. Você não deixa de existir. A tua mente não deixa de existir. O Marcelo, do jeito que ele vai estar lá do outro lado desse jeito. Pode não ser fisicamente desse jeito, mas mentalmente é. E aí você tem o choque do desencarne. Enfim, tem uns que vão ficar em perturbação, tem outros que estudaram. Eu fui espírita a vida toda, morri. Nem perturbação terei, fica tranquilo. Talvez você tenha pior do que os outros. Porque o apego à matéria, cada um é cada um. Uma pessoa apegada à matéria, ela já não vai para o outro lado, ela quer ficar. Ela acompanha o velório, ela não me enterra, eu estou vivo. E aí vai, não dá para dizer. Agora, normalmente, passamos pelo período ali onde nós podemos acompanhar. Normalmente, é de regra, é via de lei? Não. Passamos pelo período do... Mas como assim que eu morri? Né? Eu estou chocado. Como é que eu posso ter morrido se eu... Gente, eu estou aqui. Esse é o primeiro período. Né? Depois, é permitido acompanhar o velório. E aí, o espírito vai ser destinado para o lugar que ele tem que ir. Né? Como diz o Ailito, dificilmente a gente escapa de molhar o pé no barrinho. Então, há uma possibilidade muito grande que a pessoa dá uma passadinha no umbral. Fica lá espiando a sua consciência e depois é levado a uma colônia espiritual, que não precisa ser nosso lar. Tá? Assistiram o filme e se empolgaram aí com o nosso lar. Meu amigo, para com isso, não precisa ser lá não. Tá? Outra coisa, você não tem nem certeza que é daquele jeito, aquilo é concepção artística. Né? Então, isso aí é muito legal, você pensar que cada um vai ter uma jornada. Agora, geralmente, a gente dá uma passadinha no umbral por conta de pensamentos e ações que nós tivemos na vida. E aí, quando me arrependo, sou retirado de lá, porque não existe inferno e danação eterna. Tá? Deus iria criar tudo isso aqui e amar de tal forma, a dar o seu Filho unigênito, para que depois você seja condenado para o inferno eternamente. Isso não seria justo. Não seria justo. Então você veja bem, eu não vou nem entrar em discussão aqui, porque senão vai alongar, mas é a visão humana. O que acontece comigo depois que eu morri? Eu posso te falar uma coisa. Você vai sentir uma liberdade imensa, porque o corpo é muito, muito complicado. A viver na carne é muito complicado. Esther, tudo o que acontece na minha vida tem um motivo espiritual? Até as coisas ruins? Semana passada eu fiz uma palestra aqui falando sobre o pensamento. Né? E o pensamento é o que dirige as nossas. Então, se eu estou passando por momentos ruins, qual está sendo o meu pensamento? Nós não podemos esquecer que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se eu passo por momentos ruins, é porque eu estou fazendo com que a minha vida seja situações ruins. Se eu passo por momentos bons, também eu estou fazendo isso. Nós fazemos um planejamento encarnatório quando nós vamos voltar ao corpo físico. E muitas vezes nós temos alguns débitos que nós temos que quitar. Só que esses débitos, eles são assim: Deus, você vai ter que nascer e quitar aqueles débitos e sofrer e passar por dificuldades. São as dificuldades, os débitos a quais nós vamos quitar são escolhas nossas.
Nada é imposto a nós. Muitas vezes, quando no nosso momento do planejamento reencarnatório, ainda é falado para nós, você não vai dar conta, mas nós queremos, né? Nós escolhemos. Então, todas as dificuldades materiais a qual nós passamos, muitas vezes são porque nós escolhemos, são escolhas nossas. Mas nós também temos condições de melhorarmos esses débitos e pagarmos de uma forma mais leve, através das nossas ações, da nossa moral e dos nossos pensamentos, porque são eles que regem as nossas vidas. Então, por isso que muitas vezes, quando eu estou coordenando os grupos de estudo, eu falo para as pessoas, cuide dos seus pensamentos. São eles que dirigem as suas vidas. Marcelo. Quando temos desafetos dentro das nossas famílias, mesmo que você tente resolver nesta encarnação, teremos que voltar para encontrar com essa pessoa, caso ela não aceite nossos pedidos de desculpas ou perdão? Assim, né, gente? Vamos lá. Outra coisa, conforme o espírita vai estudando, ele vai aprendendo que ele tem que parar de enlatar a ideia. E, principalmente, parar de comprar ideia enlatada. Ai, fui inimigo do Maico, encarnação, misericórdia, encarnação que vem, eu vou voltar. Por isso que caiu, não é daí. Vou voltar e ele vai ser meu filho, eu vou ser filho dele, ou vai ser marido e mulher. Né? Gente, para de prever o que você vai querer lá no futuro, no plano reencarnatório, outra coisa. A outra pessoa também vai ter que querer. Para. Vamos viver mais leve. Tá? Vamos lá. Peço perdão para a Fran. A gente se esbufeteou, Fran, pedir perdão. A Fran, não te perdoo. O problema aí é dela. Por que eu vou ter que voltar, eu tenho que reencarnar? Por quê? O problema foi ela que não perdoou. Gente, para ser um bom espírito e não ficar preocupado de que vivi na família, teve discussão, não consegui, faz a tua parte. Faça o teu melhor. Eu pedi perdão, não perdoou. Eu sei dentro do meu coração que é uma pessoa que se precisar eu estou aqui. Sabe? Eu vou fazer o melhor para os outros. É o que a Esther falou. Qual é a função de tudo isso aqui? Melhoria da conduta moral. E conduta moral não é aquele negócio, saia até na perna, homem de terno e gravata. Né? Não é isso. É ser uma pessoa legal, viver de forma legal, que os outros gostem de estar perto de você, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa transparente, sabe? É ser um ser humano melhor, que cuida do ambiente, que não faz acepção de pessoas, que não tenha preconceitos, que tenha a mente aberta para entender a necessidade dos mais novos e dos mais velhos. É ser uma pessoa boa. Você quer ver um cara sem preconceito, sem paradigma? Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Ele não falou desde que sejam ricos. Desde que votem no lado A, votem no lado B. Desde que sejam... Não, vinde a mim. Deixai que venham a mim as minhas criancinhas. Então é isso. É evoluir nesse sentido, né, Esther? Se transformar numa pessoa melhor. Foca nisso. E faça a tua parte. Perdoe, peça perdão. Perdoe do fundo do coração. E se mesmo assim a pessoa não te perdoou, deixa seguir a vida. Aí é um negócio que a pessoa vai ter que resolver. Eu também entendi a pergunta, o Marcelo nos trouxe de uma maneira mais leve, mas eu também entendi que a pessoa quer saber se ela vai voltar com essa outra pessoa em outras vidas. Depende do débito. Né? Depende do que foi ocasionado entre vocês dois. Então, isso daí também, quando nós lemos a respeito do círculo familiar, muitas vezes nós voltamos, né, ao planeta com pessoas a quais nós temos dívidas das vidas passadas.
Então, vamos dizer assim, eu e o Ailito, em outras vidas, nós somos inimigos. Voltamos nesta vida como marido e mulher? Isso pode acontecer. Ou um filho que foi nosso inimigo em outras vidas, vem como um filho agora, um pai e uma mãe, né? Então, nós sempre, no nosso círculo familiar, pode ter algum inimigo nosso de vidas passadas. Isto acontece muito. Mas, como Deus faz tudo de acordo para que nós não nos lembremos ao esquecimento do passado, muitas vezes nós vamos viver ao lado dessa pessoa de uma forma maravilhosa. Ou então é aquele filho que não gosta do pai, que não gosta da mãe, que só dá problemas. Ou o marido e a mulher que não vivem bem. Né? E hoje, né, graças à evolução, quando um casal não vive bem, cada um vai viver sua vida. São inimigos do passado? Pode até ser, mas não tem que ficar preso um ao outro. Essa lei de karma, isso não existe. Né? Nós podemos, eu não consigo mais conviver com o meu marido. Eu não consigo mais conviver com a minha esposa. Eu vou viver minha vida, ela vai viver a dela. Ah, mas vocês tinham um débito do passado. Vocês tinham que ficar até o final da vida, né, Marcelo? Não, gente. Nós nascemos para sermos felizes. Esta é a lei de Deus. Nós não nascemos para ficar ao lado de uma pessoa nos martirizando, vivendo eternamente infeliz porque eu tenho débitos com aquela outra pessoa. Se aquela pessoa não me faz bem, mesmo como pai, como mãe, se um filho não nos agrada, um filho só nos traz problemas, deixemos ele bater a cabeça, deixemos ele viver a vida dele. Nós já fizemos a nossa parte, nós educamos, nós levamos ele até uma certa idade, mas ele não quer se melhorar. Então, que ele bata a cabeça. É difícil? Claro, porque nós somos emoção. Mas é algo que nós precisamos fazer para que haja crescimento, evolução. Por que quando estamos dentro da prática espírita, acontece sempre de alguém nos perseguir constantemente? O que isso significa? Eu não entendo assim, porque eu estou na prática espírita, alguém me persegue. Nós temos inimigos do passado, sim, isso é óbvio. A espiritualidade, muitos dos nossos inimigos estão mais na espiritualidade do que aqui. O que acontece, às vezes, essa perseguição, não sei se entendi direito a pergunta, em relação a outras religiões, por quê? Porque eles não entenderam ainda o verdadeiro amor de Deus. Jesus, quando esteve entre nós, ele não falou em religião. Ele falou em amor. Então, aquele que acha que a religião dele é melhor do que a do outro, é porque ele ainda não entendeu o verdadeiro sentido das palavras trazidas por Jesus. Porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de um único Pai, né? Deus, Criador de tudo e de todos. Religião nenhuma vai nos salvar. O Espiritismo não salva ninguém, outras religiões também não salvam ninguém. O que vai nos salvar é a nossa conduta moral, é o nosso amor pelo próximo, é a caridade. Isso nos salva. Isso vai nos ajudar com que nós possamos nos melhorar no dia a dia. Eu conheço irmãos espíritas que, por não gostar de outros, não ajudam as outras casas espíritas. O que nós podemos falar disso? Será que essa pessoa entendeu o verdadeiro significado do que ela estudou dentro da doutrina? Eu duvido, né? Porque nós não podemos fazer distinção.
Então, nós devemos sempre unir, nos unir. Olhamos aí quantas igrejas, cada um com um nome, né, com uma denominação. Por quê? Não poderia ser uma só? Mas o ego do ser humano é maior do que Jesus. Então, isso daí que acontece. Ego. Marcelo, muitas vezes, em momentos diferentes de nossa vida, somos afetados por pensamentos, os quais podem nos trazer momentos de alegria e tristeza. Durante esses momentos de adversidade, como podemos diferenciar se eles mesmos pertencem a nós ou são sugestões externas? A linha tênue. Ó, conselho que eu dou para vocês como médium, para de pensar na influência que vem de lá. Vamos lá, primeira coisa, você quer ser influenciado positivamente? Tenha a vida mais positiva possível. Ah, eu não quero que espíritos ruins me influenciem. Para de andar com espírito ruim. Né? É nós que convidamos, a casa é nossa. Tá? Agora falar assim, ah, não, será que eu fui influenciado? O próprio Kardec diz assim, será que tem espírito, né? Se os espíritos estão por aí, se você olhasse, se você pudesse ver, se é cotovelaria neles. Então tem espírito para tudo quanto é lado. E vai ter o espírito que está perdido, o espírito que está fazendo a maldade propriamente dita, um obsessor que sabe onde quer chegar, tem o fanfarrão, tem enfim, tem tudo. E, inclusive, os bons espíritos. Mas e aí, como é que eu vou saber qual espírito está me influenciando? Mas depende da tua vibração. Eu escolhi, na minha vida, o humor. Eu brinco com tudo o tempo todo. Até a nossa família, né, Anne? A gente ri de tudo, inclusive quando está se dando mal. Por quê? Não tem como o espírito ruim chegar perto, você está sempre rindo, você está sempre feliz. Nossa, mas está tudo caindo. Falo, nossa, não vou nem chutar o balde, Esther, porque se eu chutar sou eu que tenho que limpar, ainda tenho que buscar o balde. Então o que acontece? O espírito trevoso ele fala, ih rapaz, isso aí é ruim de pegar. Tem espírito trevoso que me fala, não gosto de você. Eu falo, pega, você entra na fila. Eu vou fazer o quê? Eu vou vibrar de uma maneira diferente. Eu vou ser feliz. Outra coisa, qual é a influência do teu pensamento? Quase tudo tem uma influência no nosso pensamento. Quase todos os nossos pensamentos são influenciados, a não ser que seja instintivo. Então, já que nós vamos ser tão influenciados, eu prefiro ser bem influenciado. Então, vem espíritos o quê? Que gostam da felicidade, que gostam do amor ao próximo. Né? E dentro de casa não tem uma discussão, não tem briga, não tem nada disso. Então, não tem espaço, Esther. Né? Então, como é que vai chegar? O bicho ruim olha e fala, não gosto de você. Fala, que bom. Né? Eles vão se afastar. Então, acho que eu fugi da resposta, não, né? Ah, meu Deus, caiu alguém. Não, caiu não. O que era a pergunta mesmo? Sobre a influência do espírito? Como diferenciar esses pensamentos? Então, cara, não fique focado em como diferenciar. Fique focado em vibrar diferente. É isso que muito espírita peca, erra. Peca no sentido de pecos, de erro, equívoco. Para de vibrar ruim. Vibre melhor e você não precisa se preocupar com a influência que chega perto de você. Tá? Esther, quando temos comportamentos e atitudes equivocadas, pode ser decorrência de nosso livre-arbítrio ou de processo obsessivo. Como fazer para entender a causa? E como posso me defender? Pode ser influência dos dois, né? Nosso livre-arbítrio, porque nós temos o nosso anjo protetor que nos intui para que a gente não vá, né, para os caminhos errados. E também nós
falando aqui nós, né, que já temos um conhecimento espírita, nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo não está de acordo com a lei de Deus. Então, é o nosso livre-arbítrio. Eu continuo fazendo ou eu paro e mudo a minha conduta? Então, esse livre-arbítrio nós temos. Nós podemos escolher o que nós queremos. Nós podemos escolher o que é melhor para nós. É melhor eu ir para um bar, encher a minha cara, sair de lá bêbado? Ou é melhor eu ir para uma igreja, tirar pelo menos 1 hora na semana para orar e me conectar ao Pai? A escolha é minha. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu tenho condições de não ser influenciada? Sim. Mais uma vez, nós vamos falar dos pensamentos. Então, gente, quando nós colocarmos a nossa cabeça, que é o nosso pensamento, que dirige as nossas vidas, nós vamos mudar os nossos pensamentos. Então, não adianta eu querer mudar algo se eu não mudar a minha conduta moral. Eu vou sempre cair no mesmo erro. Então, mudando os pensamentos, eu consigo mudar essa minha conduta moral. Porque quando vem um pensamento ruim, é aquilo que o Marcelo falou. Se vem algo ruim, eu mudo de uma forma alegre, cantando. Uma pessoa me perguntou ontem assim, veio bem a calhar essa pergunta. Às vezes eu escuto algo que me pede para fazer algo errado, mas eu também escuto algo que me pede para não fazer. Aí eu perguntei, qual dos dois você escuta realmente? Às vezes eu faço o que manda eu fazer as coisas erradas. Livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero fazer. Mas será que é o meu anjo da guarda que estava me intuindo para não fazer o que é errado? Claro. Porque o nosso anjo da guarda é um espírito superior a mim. E ele não quer o meu mal, ele quer o meu bem. Quando nós fazemos as coisas para nos melhorarmos, para ele aquilo é maravilhoso. Porque ele só quer o nosso bem, ele não quer o nosso mal. Então, aquela intuição que vem para que eu faça uma coisa errada, essa intuição pode ter certeza que é de um espírito que está querendo que eu fique uma pessoa obsediada, faça as coisas para me prejudicar. É aqueles espíritos que querem o nosso mal, né? Eu falo que são os nossos irmãozinhos que ainda não têm o verdadeiro, não sabem quem é Jesus. Então, eles fazem de tudo para prejudicar o irmão. Então, já caminhando para as nossas 2 últimas perguntas. Marcelo, por que o espiritismo é tão forte no Brasil e não em outros países? Nasceu na França e é fraquérrimo na França. Assim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Por que o Espiritismo tinha que se dar tão bem aqui? Olha só, de novo, né? Segunda vez essa semana que eu vou falar de uma coisa e a Aninha tocou a marca da promessa. Aquilo que Jesus fala, né, Diegão? Sempre que a gente fala isso, né, na nossa família, né, Wesley? A gente fala, filho, não está dando certo, bota o nome do homem. Por quê? Porque onde Jesus põe a mão, filho, vai fluir, vai acontecer. É muito simples. Aqui foi falado que seria coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas tem tanta gente torta no Brasil, mas é justamente por isso. O Evangelho foi feito para doente. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos. Então, o Evangelho foi feito para doente. Então, aqui tem que florescer.
Existem muitos espíritos imperfeitos que escolheram no Brasil a sua jornada na Terra. Existem milhares de espíritos umbralinos que escolheram sua jornada aqui na Terra, no Brasil. Então, por que o Espiritismo se desenvolve aqui? Porque o que tira você da ignorância? Os meus filhos são destruídos porque lhes falta o conhecimento. Então, o estudo, o conhecimento. Religião no Brasil vai se desenvolver. Vai. Porque são espíritos sedentos por aprender, por ouvir falar de Deus. A sede é muita. Hoje estamos aqui, vestidinho, cheirosinho, né? Buchinho cheio, tá? Lindinho. Vai saber de onde a gente veio. Vai saber de onde veio esse povão. Talvez nós viemos lá do mais profundo umbral, porque nós viemos de uma sucessão de coisas horrorosas que fizemos. E hoje, né, vemos os irmãos umbral, coitado. Ui, vai saber se não era vizinho. Né? Você falar, coitado, o espírito de lá olha para você e fala assim, vem logo, ainda está aqui. Então você veja, por que desenvolve-se aqui? Porque ele é o bálsamo. O Espiritismo é um bálsamo, o Espiritismo é um consolador. É saber que existe a vida após a vida, né? Não a vida após a morte. A morte para um ponto final. Gente, você só trocou de roupa. É saber que existe vida após a vida. É saber que eu errei muito, mas hoje eu posso melhorar. Olha que coisa boa. É saber que não importa quem você foi, se você se arrependeu e de agora em diante quer ser uma pessoa melhor, está ótimo. Para o espírita não tem dogmas. Não tem aquele negócio, você tem tatuagem, você não pode ser espírita. Você pinta o cabelo, você não pode ser espírita. Você passa gilete no corpo, você não pode ser espírita. Ué? Não, você pode. Nada é proibido, tudo eu posso. Só que nem tudo me convém. Por exemplo, não me convém encher a cara. O Espiritismo proíbe? Não, não tem nada ali falando sobre isso. Indica que não é legal você machucar o seu corpo. Mas eu quero beber, tá bom, vou te amar do mesmo jeito. Então veja bem, por que no Brasil o Espiritismo se desenvolve? Porque nós somos uma nação de sedentos pelo Evangelho do Cristo. Nós somos uma nação de sedentos por cura. Nós estamos todos doentes. Então quando a cura vem, nós vamos atrás dela. Desenvolve-se no Brasil por conta disso. Né? E agora a nossa última pergunta. Essa pergunta é Esther. Também gostaria, caso Marcelo queira complementar, para nós finalizarmos a noite de hoje. Qual que é o conselho que podemos dar para quem está iniciando ou procurando conhecer o Espiritismo? O conselho que nós sempre damos é para aquele que quer conhecer o Espiritismo, que estude o Espiritismo. O Espiritismo, ele não é só uma leitura, não é pegar o Livro dos Espíritos e ler, é pegar as obras básicas e ler. O Espiritismo é estudo constante, né? Porque só através do estudo e do conhecimento desta doutrina é que nós vamos nos libertar. Eu falo sempre que Espiritismo é liberdade, é libertação. Espiritismo é realmente nos colocar no trabalho com Cristo. Então o espírita é santo? De forma alguma. Nós somos muito pecadores. Só que nós conseguimos enxergar os nossos erros de uma forma a qual nós vamos começando a mudá-los. Não é do dia para a noite, é vagarosamente. Mas nós já seremos aquele grãozinho de areia na beira do oceano. Então, qual é a mudança que o Espiritismo nos traz? Mudar a nós mesmos, mudar a nossa forma de enxergar o outro, mudar a nossa forma de fazer para o outro o que nós queremos que façam para nós mesmos. Então, este é o Espiritismo.
não é mudança radical, não é olhar o outro com julgamento, não é olhar o outro dando de dedo. Ah, você tem que mudar, senão você não vai ser salvo. Não. Nós seremos salvos a partir do momento em que nós nos mudarmos. Então, a mudança começa em mim. Como diz aquela música que é tocada no Paz pela Paz, do Divaldo, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a paz dentro de nós, para que nós possamos realmente nos mudar. Só para complementar mesmo o que a Esther falou, e exercite uma coisa que é boa para os espíritas que estão, as pessoas que estão conhecendo, e os espíritas que já são macacos velhos. Ame. Ame. Ame sem barreira, ame sem discriminação. Nossos irmãos protestantes, ame. Nossos irmãos católicos, ame. Nossos irmãos candomblecistas, ame. Pessoa tatuada, ame. Pessoa, cabelo diferente, ame. Não interessa. O espiritismo, isso é uma coisa que nós espíritas devemos entender. O espiritismo está com de peito aberto, de coração aberto, para amar. Porque o dono do centro não é Esther, não é Elito, não é seu Domingos, não é o Lúcio, não é Malamã, né? Dono do centro não é ninguém aqui. O dono do centro é Jesus Cristo. Meu patrão, de fato, é Jesus Cristo, gente. Né, Esther? Então o centro é dele. E o que o coração dele fala para você? Seja bem-vindo. Então fale isso para o teu irmão. Seja bem-vindo. Quanta gente tem vontade de vir, né? E não tem coragem, porque às vezes não tem um convite de um espírita. Você quer ir? Entendeu? Então ame. Se eu pudesse complementar, Esther, aquilo tudo que você sabiamente falou, seria: acrescente uma dose gigantesca, coisa assim de 5, 6 carriolas, não são 5, 6 colheres, não, de amor a essa receita. Adicione, faz muito bem. E gera um vício, né, Esther? O vício de amar é uma coisa incrível. Porque quando você ama, a caridade sai através de você, ela flui através de você. Então, o conselho seria esse. Então, nosso muito obrigado, Esther, Marcelo, por ter topado esse projeto novo aqui com a gente, né? Novo nessa nova leva, né, de pessoas aqui do centro. E complementando, se quiser conhecer mais sobre o Espiritismo, né, com nossas rodas de conversa, nossos grupos de estudo, segunda-feira, Livro dos Espíritos, né? Terça-feira, Livro dos Médiuns, e na quarta-feira, Obras de André Luiz, às 19h30. Podem chegar, procurar informação ali na tesouraria, ou então, nesses dias, podem chegar e entrar aqui na porta lateral. Serão todos muito bem-vindos. Então, agradecemos a oportunidade de vocês de terem disponibilizado estar aqui. Convidando a Elise para cantarmos mais 2 canções agora aqui no final conosco. Puxar assim? Mais perto da boca. Tá ótimo. Pai nosso que estais no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor. Pois é grande esse teu amor,
brando é te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos humilhe, Senhor. Fique aqui conosco, fique aqui conosco. Essa aqui é a Esther ama. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida e além assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.
tudo que aqui Ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Anne, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te proporcionando mais momentos como esse. Então, agradecendo a presença de todos, espero que tenham gostado. Convidamos agora a fechar os olhos, nos concentrarmos para a prece final. Ao nosso bom Deus, ao Mestre Jesus, nos colocamos agora diante de Ti, meu Pai, agradecidos. Agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, em família, em amor, em união, compartilhando da palavra do Mestre amado e nosso irmão maior Jesus Cristo, ouvindo palavras tão belas, tão bonitas, e que tudo isso que foi falado hoje germine nos nossos corações e que possamos colher esses frutos, para que possamos instruir outras e mais outras e mais outras pessoas. Mestre Jesus, damos por encerrado este momento com um coração repleto de amor, de paz, de caridade, e que esse sentimento se prolongue às nossas famílias, aos que mais precisam, à nossa entidade assistencial, à Casa da Sopa, aos presídios, aos hospitais, aos lares infantis, a todos aqueles lugares que estão dispostos a ajudar, a assistenciar, e que possamos, cada dia mais, sermos usados para propagar uma mensagem de amor, de paz e de caridade. Que assim seja. Nosso muito obrigado a todos por terem vindo hoje. Agora iremos passar para os passes. Quem desejar o atendimento do passe pode sentar aqui desse lado.